Olá, saudações! Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a oficina de astronomia número 454. Antes de passarmos ao assunto de hoje, nós gostaríamos de lembrar que lá no site da rede Ômega Centauri, no setor de publicações, tem vários produtos novos para vocês adquirirem. Camisetas dos 25 anos das oficinas de astronomia, o calendário da rede Ômega Centauri para o ano 2021 e também pôsteres. Acessem e confiram. Quero também lembrar que já está disponível a edição do Anuário Astronômico Catarinense para 2021. Excelente trabalho, 7ª edição anual consecutiva, autoria do nosso colega professor Alexandre Amorim, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza, lá em Florianópolis, Santa Catarina. O título é catarinense, mas o anuário contém dados, informações, comentários, tabelas e efemérides válidas para todo o Brasil. Peça o seu exemplar hoje mesmo. Mande um e-mail para costeira1@yahoo.com. Repetindo, costeira1@yahoo.com. Bem, meus amigos, quero também agradecer e ressaltar a presença aqui na nossa limitada plateia, porque estamos em tempos de pandemia, do professor Délcio Basso, vice-presidente da rede Ômega Centauri, e da professora doutora Nara Basso, que também faz parte do conselho, integra o conselho fiscal da rede, né? Estão aqui nos honrando com a sua presença hoje. No controle do estúdio, o nosso capitão Kirk, Thiago Basso, o chefe de sempre, né? E vocês aí do outro lado. O professor Délcio me pede para... Esclareça o Ômega quem? Esclarecer o logotipo da rede. Isso. Não, isso aqui é grego, para quem não está versado, né? Aqui nós temos a letra ômega, a letra O, dos gregos, minúscula, a letra kappa, que é o K do nosso alfabeto, a letra epsilon, que faz papel de letra E, e a letra Ni, que faz papel de N. N de navio, né? Então nós temos aqui O-Ken, lendo em grego, a abreviatura de Ômega Centauri, né? Ken é a abreviatura de Kentaurus, que é centauro em grego. Esclarecido, professor? Bom, perfeito. Embaixo temos o idioma sobejamente conhecido, né? Supostamente universal. Aliás, eu digo universal porque se nós assistirmos aquelas séries de TV dos anos 60, todos os alienígenas falavam inglês fluentemente. Vocês já perceberam isso? É impressionante. Então o inglês é uma língua realmente universal, por isso que nós adotamos também no logo da rede Ômega Centauri. Oficinas de Astronomia, 24 anos. Hoje, 16 de dezembro, o nosso assunto é a equação de Drake. Ontem e agora. Perdoem os slides em inglês, mas eles foram feitos a partir do material que nós estávamos providenciando como parte de um artigo técnico que estava sendo redigido. Então, nós colocamos os slides em inglês, mas é só os slides, eu vou falar português, não se preocupe. Bom, o que é a equação de Drake? Antes que alguém fique assustado, é uma das equações mais famosas da astrobiologia. Ela foi proposta em 1961 por Frank Drake e outros colaboradores dele durante um simpósio de astrobiologia que aconteceu lá em Green Bank, que fica, se não me engano, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, se não me engano é isso, tá? Ela é simplesmente um produto de fatores que foram organizados numa ordem lógica, que fazia muito sentido para o pessoal naquela época. Entre os que idealizaram esta equação estavam também o famosíssimo Carl Sagan, né?
E ela se propõe a calcular o número de civilizações que existiriam na nossa galáxia com capacidade de comunicação interestelar. Vamos com calma, nós precisamos definir muito rigorosamente o que vem a ser isso. Então, o que vocês têm aí? Um produto de fatores, né? Temos aqui o significado de cada um deles, o ND, que seria a quantidade de interesse, o número de civilizações com capacidade de comunicação a nível interestelar, ou seja, basicamente uma civilização tecnológica que pode emitir um sinal de rádio, ou mais genericamente, um sinal eletromagnético, que se propaga de uma estrela a outra e pode ser eventualmente recebido lá do outro lado por alguém. O R estrela seria a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia, ou seja, quantas estrelas por ano aparecem na Via Láctea. O fator FP seria a fração das estrelas que contém planetas orbitando ao seu redor. NE seria o número de planetas semelhantes à Terra que cada uma dessas estrelas provavelmente abrigaria. FL, a fração dos planetas semelhantes à Terra que abrigam formas de vida. A fração de planetas terrestres onde aparece inteligência, o fator FI. Depois o fator FC, a fração de civilizações que efetivamente desenvolve a capacidade de comunicação interestelar. E o mais controvertido de todos os fatores da equação, o último, o fator L, que seria o tempo de vida médio de uma civilização comunicante. Tá? Essa é a formulação original da equação de Drake. Interessante notar que ela é ainda muito referida na literatura astrobiológica, mas na nossa opinião, na nossa humilde opinião, ela já está ultrapassada. Além de ser uma equação evidentemente incompleta, ela já estaria ultrapassada à luz do que se sabe hoje, mas isso não quer dizer que ela perdeu a sua importância, inclusive a importância histórica de ter sido uma das primeiras, né, na tentativa de se quantificar essa questão da existência de civilizações na nossa galáxia. Para quem quiser ver um review recente dessa equação, o paper do Frank e Sullivan III na revista Astrobiology, publicado em 2016, está aí a referência, é uma boa indicação. Esse review é excelente do estado atual dessa equação de Drake. Bem, meus amigos e minhas amigas, agora vamos começar a olhar com mais atenção cada um dos fatores que aparecem nessa equação. E a primeira observação que a gente deve fazer é que a variável ND não é o número total de civilizações que existiriam na Via Láctea. É uma fração desse número. Então nós vamos chamar o número total de civilizações simplesmente de N. E o ND vai ser uma fração desse total, que é aquela fração de civilizações que efetivamente desenvolvem a capacidade técnica de comunicação a nível interestelar. Traduzindo em termos mais pragmáticos, são todas aquelas civilizações que já descobriram que existe uma coisa chamada ondas de rádio e que, portanto, são aquelas que conhecem e dominam a teoria eletromagnética. Tá? Este é o pressuposto básico. Quais foram os valores inicialmente adotados por aqueles que criaram a equação de Green-Bank, ou equação de Drake, como é conhecida na literatura mais especializada? Livros de divulgação geralmente falam em equação de Green-Bank, que foi o local onde ela foi criada. A literatura mais especializada refere a equação simplesmente como a equação de Drake. Os valores iniciais adotados foram formação de uma estrela por ano dentro da Via Láctea. Uma nova estrela por ano surge na galáxia. Fração dessas estrelas que possuem planetas de 20 a 50%. De 20 a 50% das estrelas possuiriam planetas em órbita ao seu redor. Fração de planetas semelhantes à Terra
entre 1 e 5, entre 1 e 5 terras por estrela dessas que contêm planetas. Fração de planetas em que aparece a vida, 1. O que isso significa? Que em cada estrela dessas aí nós teríamos um planeta efetivamente com vida. Tá? Fração de planetas que desenvolveria inteligência, 1. Olha, se FL é 1 e FI é 1, isso quer dizer que onde aparece vida, aparece inteligência. Então, se vida, então inteligência. Isso estava na base do raciocínio deles. Fração das civilizações que desenvolvem capacidade de comunicação interestelar, de 0,1 a 0,2. 10 a 20% dessas civilizações. Tempo de duração da fase comunicante dessa civilização. Vejam, esse L não é o tempo de vida total de existência da civilização. Ele é o tempo no qual a civilização está apta a transmitir sinais eletromagnéticos de alcance interestelar. Grande incógnita. Eles trabalharam com valores de 10 na 3 a 10 na 8 anos. 10 na 3 representa 1000 anos, 10 na 8 seria 100 milhões de anos. Tá? Grande variação no valor deste fator, o valor correto não se sabe. Então, se nós pegarmos esses números do slide anterior e substituirmos eles lá na equação e fizermos todas as multiplicações, nós vamos obter, no caso de usar os menores valores, ND igual a 20 civilizações espalhadas pela Via Láctea. E no caso de usar os maiores valores possíveis, ND igual a 50 milhões. 50 milhões, 50 vezes 10 a 6 civilizações na galáxia com capacidade de mandarem recados por ondas de rádio meio interestelar afora. Outra coisa que ficou clara desde o início é que, embora não se conhecesse com exatidão o valor de L, esse tempo de comunicabilidade da civilização, ele era da ordem do número de civilizações. Tá? Então, mesmo desprezando valores mais específicos para os fatores numéricos, se podia concluir que a quantidade de civilizações comunicantes na Via Láctea estaria entre 1000 e 10 na 8. 10 na 3 a 10 na 8, entre 1000 e 100 milhões de civilizações comunicantes. Olha, isso só na Via Láctea, hein? Só na Via Láctea. Muito bem. Esses foram os números originais, que inclusive foram publicados. Qual é o problema? Bom, me perdoe o colega professor Delcio, mas estes números fortemente violam, não vou dizer o paradoxo, eu vou dizer a restrição de Fermi, tá? Que é aquela questão que nós já discutimos em oficinas anteriores. A galáxia é muito velha. Se uma civilização quisesse efetivamente colonizar a galáxia, com velocidade subrelativística e tecnologia relativamente primitiva, ela conseguiria fazer isso num prazo da ordem de 1 milhão de anos, que representa apenas 1% da idade da galáxia. E como a galáxia não está colonizada, aparentemente os extraterrestres não existem. Aí o Fermi, em 1950, durante um almoço, perguntou para os seus colegas onde estão os ETs. Essa é a questão da restrição de Fermi. Então, o número de civilizações na nossa galáxia, decididamente, não pode ser um número elevado como aqueles 50 milhões que apareceu ali no slide anterior. Certamente não pode. E nesse sentido, os números que a gente obtém originalmente da equação de Drake, que foram obtidos lá na década de 1960, são números que fortemente violam a restrição observacional imposta pelo Fermi. Então, quais poderiam ser os valores que a gente usaria modernamente para tentar recalcular o número de civilizações empregando a equação de Drake? Bom, alguns dos fatores, quando a equação foi inventada,
eram completamente desconhecidos. Mas hoje a gente já conhece com exatidão o valor de várias dessas quantidades. Então, por exemplo, a taxa de formação de estrelas na Via Láctea, um valor mais atualizado seria da ordem de não uma, mas 7 estrelas por ano. E nós, como estamos lidando aqui com fatores de 10, vamos usar logo 10. Tá? Este número é amparado por várias pesquisas recentes, como por exemplo essa aqui do Gil et al., publicada na revista Nature em 2006. Então pode-se dizer que, em média, surgem na Via Láctea cerca de 10 estrelas por ano. 10 novas estrelas por ano. Sabemos também, a partir de 1995, com a descoberta dos exoplanetas, que a fração de estrelas com planetas é muito alta. Então, pode-se dizer que aproximadamente 100% das estrelas contêm planetas orbitando ao seu redor. De fato, um trabalho mais recente do Swift, publicado no Astrophysical Journal em 2013, estima que tenha mais ou menos 0,1 planetas por estrela dentro da Via Láctea. Tá? Então, a correspondência seria mais ou menos um planeta para cada estrela da nossa galáxia. A fração de planetas semelhantes à Terra, que a gente encontraria orbitando essas estrelas, ela pode ser atualmente adotada como de 1 até 10. Eu lembro, por exemplo, o caso da estrela anã vermelha, TRAPPIST-1, que inclusive tem uma oficina de astronomia nossa, da fase 1 do nosso projeto, que trata sobre isso, que possui aparentemente vários planetas semelhantes à Terra orbitando ao seu redor. Então, mais de um planeta semelhante à Terra orbitando ao redor de uma mesma estrela. Então, hoje nós podemos dizer que NE varia de 1 até 10, mas nós aqui vamos adotar conservadoramente uma exoterra por estrela. Tá? A fração de planetas como a Terra que desenvolvem vida, podemos dizer também que seja próxima de 1 ou 100% de probabilidade. E por que podemos dizer isso? Por causa da descoberta de micro-organismos extremófilos feita a partir de 1977 para cá. Sabemos que a vida é um fenômeno bem mais resistente e bem mais teimoso do que se acreditava no início dos anos 1960. Então, esses primeiros 4 fatores da equação de Drake são hoje muito melhor conhecidos do que eram em 1960. Tá? Então, aqui não tem praticamente muita dúvida que possa interferir no cálculo da quantidade de civilizações. Porém, os 3 últimos fatores, eles continuam controvertidos. Nós não temos a mínima ideia do percentual de planetas onde a vida se desenvolve e em que a inteligência aparece. Não temos estatística nenhuma sobre isso. Não sabemos qual a fração desses planetas que desenvolvem inteligência, onde vão surgir civilizações com a capacidade de comunicação interestelar. Também não temos a menor ideia. Então são 2 grandes incógnitas que restam na equação de Drake, modernamente, e também com relação ao tempo de vida, a expectativa da fase comunicante de uma civilização. Bem, essa em função de estudos mais recentes, algumas informações a respeito já foram passadas aqui em oficinas anteriores, provavelmente essa fase não dura muito mais do que 10⁻³ anos, ou seja, 1000 anos. Seria o limite inferior daquele intervalo adotado originalmente pelo Drake em 1961. Nós já vamos entender por quê. Provavelmente as civilizações são sistemas instáveis, como bem salientou aqui em uma oficina de astronomia anterior, o nosso colega, professor Roberto André dos Santos. Provavelmente as civilizações são becos sem saída na evolução da vida. Tá? Então isso provavelmente limita seriamente o tempo de comunicabilidade dessas civilizações. Nós vamos adotar 1000 anos como uma estimativa razoável aqui no nosso raciocínio. E isso se justifica em função do chamado cenário do gargalo fechado, né, que nós já abordamos superficialmente
lá na oficina de astronomia sobre astrosociologia, que está disponível lá no nosso canal. Tem aqui uma representação assim pictórica, né? Foi especulado que existiriam 4 tipos básicos de civilizações: as civilizações primitivas, as juvenis e as civilizações maduras e sêniores. Só que para passar do estágio juvenil para um estágio maduro, provavelmente essa seria uma transição muito crítica, muito difícil e na maioria das vezes fadada ao fracasso. A nossa civilização encontra-se justamente aqui, no estágio de adolescência, digamos assim, tentando ser uma civilização madura. Mas aparentemente nós já estamos entalados no gargalo e pode ser que esse gargalo esteja fechado. Essa é a grande dúvida. Será que tem uma rolha na tampa da garrafa da evolução de cada civilização que surge na Via Láctea? E a restrição do Fermi, para não dizer o paradoxo, eu não gosto dessa palavra, assim como o professor Delcio não gosta, a restrição imposta por Fermi induz a pensar que os gargalos estão fechados. Portanto, não há possibilidade de passar da juventude para a maturidade, em termos de uma civilização tecnológica. Se houvesse, a galáxia já estaria colonizada. E ela não está. Bom, agora nós vamos fazer aqui, meus amigos, e aqui entra um pouco de ineditismo também, que é o que nós estávamos desenvolvendo em parte lá do nosso trabalho de pesquisa. Nós vamos tentar melhorar o conhecimento dos fatores Fi e Fc, a fração de planetas com vida onde aparece inteligência e a fração de planetas com inteligência onde aparecem civilizações que conseguem se comunicar a nível interestelar. E nós vamos desenvolver então esses 2 fatores da seguinte forma. Vejam só, vamos considerar que o fator Fi da equação de Drake possa ser escrito dessa forma aqui. Uma constante K vezes Pc. K é simplesmente um fator ou constante de proporcionalidade, sendo que o seu valor é maior que 1. Tá? E o Pc é simplesmente aquele nosso fator de probabilidade de formação de civilizações que nós explicitamos lá na oficina de astronomia número 442, sobre astrosociologia, disponível no canal que nós temos no YouTube, canal da rede Ômega Centauri. Lá nós tínhamos determinado que este fator era da ordem de 10 na menos 11 a 10 na menos 9. E aqui, otimisticamente, nós vamos adotar o maior valor, que é 10 na menos 9. Tá? Vamos colocar então 10 na menos 9 aqui e vamos substituir esse produto K vezes Pc dentro da equação de Drake, usando também os valores dos outros fatores que a gente já conhece, os valores modernos que nós apresentamos, né? 10 estrelas por ano, um planeta por estrela, um planeta com vida, um planeta com inteligência, etc. Um planeta tipo terrestre, né? E aqui o fator Fi substituído pelo produto K vezes Pc. Tá? Aí resta o fator o percentual de civilizações que se comunicam e o tempo de vida da fase comunicante, 10 na 3 anos. Multiplicando todos os números aí, a gente fica com 10 na menos 5 vezes KFC. E aí a gente vê que o número de civilizações comunicantes na Via Láctea, ele é uma função daquele nosso fator introduzido de proporcionalidade e também da fração de civilizações que estão produzindo ou estão efetivamente se comunicando a nível interestelar. Tá? Aí o que a gente fez? A gente chutou valores para cá e os valores possíveis de Fc, enquanto uma probabilidade, variam de 0 a 1. Tá? 0 seria 0%, 1 seria 100%. Tá? Então nós adotamos valores para cá entre 1 e 10 na 9,
e os valores de FC entre 0 e 1, como qualquer outra probabilidade. Tá? E aí calculamos para cada valor de K e para cada valor de FC o produto de K vezes FC. Tá? Antes disso, bom, isso eu já mencionei, né, que eu estou usando o PC de 10 a menos 9, tá? E é interessante, esse fator de probabilidade de civilizações, tem um trabalho na literatura, que eu até já mencionei, é o review da equação de Drake, do Frank e Sullivan, em 2016, onde eles chegam numa estimativa que bem poderia ser considerada como um limite inferior para o valor do fator de probabilidade de formação de civilizações. E esse valor seria da ordem de 10 a menos 24. Tá? É só uma curiosidade, mas isso nós não vamos usar aqui hoje. Então o que nós fizemos? Valores de K de 1 a 10 na 9, alguns valores selecionados, né, evidentemente, e valores de FC de 0 a 1, tomando aqui FC a intervalos de 0,1, 0,2, etc. Fizemos os produtos e tabelamos esses produtos. Então aqui em cima eu tenho os valores escolhidos para FC, a fração de civilizações comunicantes, né? E aqui os valores escolhidos para o fator de proporcionalidade, o K. E aí o produto de um pelo outro. Tá? Então aí os números, simplesmente multiplicar um valor pelo outro, né? Por exemplo, esse aqui com este aqui, né? O produto vai ser 400, tá? E assim por diante. Então aí os números. E se eu fizer... o que eu fiz aqui? Daí eu peguei e multipliquei... deixa eu ver aqui uma coisa. O que nós temos na tabela 2? Nós temos o ND. O ND o que é? É o produto do K vezes FC pelos outros números que já tinham na equação de Drake. Tá? Esses números que aparecem aqui seriam as estimativas para o número de civilizações comunicantes na Via Láctea. 10 a menos 5 civilizações, aqui tem 10 mil civilizações, enfim. Tá? Para cada um dos valores da tabela 1, cada um dos quadradinhos da tabela 1, a gente multiplicou por 10 na menos 5, se não me engano. Né? Vamos retornar aqui rapidinho. Exatamente, ó, aqui, ó. K vezes FC são os números da tabela 1. Se eu multiplico por 10 na menos 5, eu obtenho a quantidade de civilizações. Então, esses produtos, 10 a menos 5, K vezes FC, é que formam a nossa tabela 2. Tá? Nesse espectro de valores, né, a gente selecionou esses que estão aqui em vermelho, porque eles são os únicos aproximadamente compatíveis com a restrição de Fermi, ou seja, de que o número de civilizações na galáxia não pode ser elevado. Pegamos o 0,4 porque ele é aproximadamente o 0,5, 0,5 é aproximadamente uma civilização, né? Pegamos os valores aqui maiores, uma civilização, 1, 2, 3, 4, 5 até 10, né? Esses valores são quantidades que não violam a restrição de Fermi. E aí, em cima deles é que nós vamos fazer a análise. Vamos ver quais o intervalo de valores de K e qual o intervalo de valores de FC que proporcionam esses números. Tá? E se nós fizermos essa análise, a gente vai ver que o K, aquele nosso fator de proporcionalidade que foi introduzido lá, ele tem que ser entre 10 na 5 e 10 na 7. Valores de K entre 10 na 5 e 10 na 7. E a fração de civilizações que desenvolvem ou desenvolveriam a capacidade de comunicação interestelar entre 0,4 e 1. E se nós lembrarmos que no trabalho original do Drake, lá de 61, eles usaram FC de 0,1 a 0,2, esse nosso resultado aqui mostra que provavelmente eles estavam subestimando a quantidade de civilizações com capacidade de comunicação. Né?
porque aparentemente o UFC tem que ser maior, na ordem de 40% a 100% das civilizações. Tá? Bom, isso pressupõe, né, um amplo domínio da teoria eletromagnética, ou seja, é relativamente fácil que essas civilizações eventualmente descubram e dominem a teoria eletromagnética. Bom, meus amigos, isso é preocupante. Isso é preocupante pelo seguinte, porque quem descobre a teoria eletromagnética, resta pouco para descobrir também toda a teoria da física nuclear, etc. E isto abre o caminho da tecnologia atômica, que pode ser um instrumento de sobrevivência ou um instrumento de destruição. Tá? Então, em princípio, está aberta a porta para a autoaniquilação dessas civilizações através de uso de tecnologia nuclear. Guerra nuclear, né? E aí tem um aspecto. Até hoje, os programas que buscam por sinais de rádio e sinais ópticos emitidos por eventuais civilizações extraterrestres, os chamados programas SETI, não encontraram nada. São mais de 50 anos procurando, evidentemente que as buscas não são completas, tá? Mas até hoje não tivemos nada de positivo. Além disso, temos a restrição de Fermi, que diz que o número de civilizações tem que ser muito baixo. E, além disso, temos conhecimento da grande abundância de exoplanetas na galáxia. Tem planeta a dar com pau, mas não se detectou mensagem nenhuma ainda proveniente das estrelas. É o que os astrobiólogos chamam de o grande silêncio, tá? Que persiste até hoje. Então, se a gente junta todas essas coisas, a gente mais uma vez recai naquela sugestão do nosso colega, o professor Roberto André dos Santos, de que as civilizações tecnológicas provavelmente são becos sem saída, ou seja, elas não têm perspectivas de evoluírem além de um estágio primitivo ou adolescente. Tá? Elas provavelmente colapsam, transformam-se em civilizações degeneradas e a partir daí o caminho para a extinção é quase que imediato, ou se não for imediato, elas entram em loop, estágio primitivo adolescente, mas sempre decaindo para a degenerescência e eventualmente encarando a extinção definitiva. Isso sugere que as civilizações maduras ou sêniores, que seriam justamente aquelas com capacidade de voo interestelar, simplesmente não existem. Tá? Porque elas não têm tempo para evoluir e dominar o voo interestelar. Uma civilização jovem como a nossa, que já está com o pé dentro do buraco da extinção, dificilmente vai viver o suficiente para um dia dominar a tecnologia de voo interestelar. Tá? Temos o nosso próprio exemplo, não precisamos ir muito longe. Bom, um outro aspecto interessante aí nesse raciocínio todo é que os valores daquela constante K que a gente introduziu são altos, né? De 10 na 5 a 10 na 7, conforme a gente já mencionou. Isso indica o quê? Que provavelmente o aparecimento da inteligência é muito mais comum do que o aparecimento de civilizações tecnológicas. Aliás, um outro ponto também já defendido pelo nosso colega, o professor Roberto. Tá? Ou seja, a inteligência pode ser relativamente comum no universo, mas civilizações tecnológicas, que obviamente derivam da inteligência, podem ser extremamente raras. E parece que é isso que os grandes valores permitidos para essa constante K parecem estar nos dizendo. Tá? Outro aspecto que nós temos que enfatizar, a variável L, que é lá na equação de Drake, o tempo de duração da fase comunicante de uma civilização, comunicação interestelar, não é grande. De fato, nós tínhamos pego lá 10 na 3 anos. Tá?
E por que esse tempo não é maior? Por que L não é mais, sei lá, 10 na 4, 10 na 6, 10 na 8 anos? Porque provavelmente a fase jovem de evolução, que é aquela fase conturbada, onde a nossa civilização inclusive está vivenciando, essa fase é curta e as civilizações logo colapsam em seguida. Tá? Se eu adoto essa hipótese, então eu posso dizer que o tempo de comunicação é aproximadamente a expectativa de vida total da civilização. Eu estou chamando aqui de L', a expectativa média de vida total da civilização, o que inclui aquela fase em que ela é uma civilização primitiva, em que ainda não existe domínio nem conhecimento da teoria eletromagnética, portanto ainda não é a fase comunicante interestelar. Tá? Provavelmente a fase comunicante, a duração da fase comunicante é muito pequena em comparação com o L', e o L' é pequeno também. Tá? De formas que eu posso adotar o L aproximadamente igual à expectativa de vida total das civilizações. Bom, quais são as consequências desse raciocínio todo? Quais seriam as consequências para as tradicionais pesquisas de sinais de rádio inteligentes? Olha, a principal conclusão é que a probabilidade de sucesso dessas buscas, a probabilidade de se interceptar um sinal de rádio procedente de uma outra civilização é extremamente baixa. Isso vai ser assim por causa da curta duração da fase comunicante. Quer dizer, se a fase comunicante fosse muito longa, eu poderia supor que uma civilização emitisse uma bolha recheada de sinais eletromagnéticos que vai se propagando espaço afora. Mas se a fase é curta, o que é emitido é uma casca esférica relativamente fina de sinais de rádio, e essa casca se propaga espaço afora. Eu tenho muito menos chance de interceptar com um radiotelescópio uma casca esférica fina de sinais do que uma bolha recheada de sinais. Tá? Então, aparentemente, a probabilidade de sucesso dessas pesquisas de rádio seria bastante duvidosa. Tá? Bom, mas agora eu tinha dito no início, né, a equação de Drake provavelmente já está obsoleta, muito embora vários autores continuem usando e referenciando essa equação. Vamos voltar a essa equação e vamos substituir lá um valor médio para K. A gente viu que o K era 10 na 5 a 10 na 7, então vamos pegar o valor ali intermediário, 10 na 6. E a gente viu que o FC era de 0,4 a 1. Vou pegar a FC igual a 0,5, no meio do caminho. Né? Vamos substituir esses dados lá na equação de Drake. Nós já tínhamos substituído os outros fatores. Nós tínhamos 10 a menos 5 vezes K vezes FC. Então eu substituo K por 10 na 6, FC por 0,5. Faço a conta e eu obtenho 5 civilizações. 5 civilizações, que é um número muito baixo, perto daqueles 10 na 3, 10 na 8, lá, que eles defendiam em 1960, mas que ainda assim é compatível com a restrição quantitativa de Fermi, tá? Que diz que o número de civilizações tem que ser consideravelmente baixo. Tá? Bom, isso traz algumas implicações, né? A primeira delas é a seguinte: se o ND, que é a fração de civilizações que desenvolvem capacidade de comunicação interestelar, é pequeno, nós podemos escrever que o ND é aproximadamente o N, onde o N é aquele número total de civilizações. Tá? E assim nós podemos obter uma estimativa aproximada da taxa de formação de civilizações dentro da Via Láctea. Eu pego esse número que eu tenho aí, 5 civilizações, e divido pela idade astrobiologicamente útil da Via Láctea, que são 10 bilhões de anos. E se eu faço essa conta, 5 sobre 10 na 10, eu vou obter 0,5 civilizações por giga-ano. Essa seria a taxa média de aparecimento de civilizações numa galáxia como a nossa Via Láctea.
0,5 eu estou arredondando para 1, uma civilização por giga-ano, e gostaria de lembrar que este é precisamente o resultado que nós chegamos por outro caminho lá na oficina 442. Uma civilização por giga-ano aparece em média em uma galáxia como a Via Láctea. Tá? Bonito isso, né? O cara vai por outro caminho e chega no mesmo número, basicamente. Uma civilização por 10. Isso pode representar os mesmos vícios de pensamento. É possível, é possível. Não, Você é não muito descarte. crítico, hein? Você é muito crítico. Seja, professor, seja. Precisamos de crítica e de polêmica. Eu sou o teu grande amigo, você é muito crítico. Precisamos de críticas e polêmicas aqui. Primeira coisa. Meu diretor, traz o extintor de incêndio lá, faz favor, que nós vamos precisar daqui a pouco. Falaste em civilização, de que civilização você está te referindo? Que civilização é essa? Qual é a civilização é essa? Uma cultura... Não existe Não. civilização humana. Sobre esse aspecto eu concordo plenamente. Então não existe, mas... Eu estou usando o termo civilização como sinônimo de uma sociedade supostamente, minimamente organizada que tem capacidade de desenvolver ciência e tecnologia. Inclusive muitas delas aniquiladas É verdade. pela chamada civilização europeia, quando invadiu as Américas. É verdade, é verdade. Então é o seguinte, não existe civilização humana, não existe isso. Não, exatamente. Tá? Existem civilizações. Civilizações. Então aquele gargalo lá está furado. Não é assim. São vários gargalos para cada civilização. Certo, certo, certo. Outra coisa, a vida não surgiu na Terra. A vida se estabeleceu na Terra, e lembrando que a Terra teve 2 nascimentos. Teve um nascimento antes da Lua, e já com muitas espécies, que já tinha transcorrido mais de 1 bilhão de anos, existiam espécies, e com o impacto que deu origem à Lua, a Terra teve um segundo nascimento, e as condições de contorno, como se diz, né, mudaram radicalmente. Certo. Então, a vida se estabelece, e de onde que vem essa vida? Vem do espaço. Tem um local especial para conservar a vida em nível microscópico. A vida vem do espaço. E vem de outros planetas que deixaram de existir, com outras estrelas. A vida se estabelece no planeta e se desenvolve de acordo com as condições locais. Então já começa por aí, quer dizer, está falando em civilização, como se fosse só uma única civilização. Não, é verdade. Eu estou fazendo uma média, né? A evolução, não existe média para isso. Você não pode fazer a média de uma civilização chinesa como a europeia, não existe isso. Outra coisa. Mas ambas fazem parte de uma sociedade composta por seres humanos que desenvolveu de uma forma ou de outra ciência, tecnologia e conhecimento. Outra coisa, civilização tecnológica. Já pensou numa civilização que supera a tecnologia, que deixa a tecnologia exclusivamente para as máquinas, onde os humanos irão se ocupar unicamente da filosofia, da música? Já pensou nisso, nessa possibilidade? Já pensei, professor, e vou lhe dizer... Então, outra coisa, deixa eu continuar aqui. Pois não. Muitas considerações. beleza. Tá ficando bom. Vamos lá. A evolução não terminou. Não, claro que não. O professor Roberto falou isso aqui também, várias vezes. Certamente. Os humanos deixarão de ser humanos, serão pós-humanos. É verdade. Seja lá o que for. Então, inclusive isso, quer dizer, não se pode falar em civilização, assim, padronizando, né, pasteurizando as civilizações e criando uma coisa que não existe. Então, eu acho o seguinte, bom, essa equação, tá, eu vou ficar por aqui para não ser mais educado, tá? Muito obrigado, professor Délcio Basso. Eu concordo em gênero, número e grau com muitas das suas colocações. Eu falei aqui no início que a equação de Drake ela é, na minha opinião, já obsoleta, embora o pessoal continue se referindo a ela como se fosse a única coisa existente. Tá?
ela é evidentemente incompleta, porque nós jamais saberemos a quantidade de fatores que deveriam ser colocados ali, um depois do outro, se multiplicando mutuamente. Tá? Concordo com a definição de civilização, tá? Concordo com tudo. Não é que não concorde, mas eu diria, não existem evidências científicas totalmente estabelecidas no sentido de nos autorizar a pensar que a vida veio de fora da Terra e caiu aqui no nosso planeta, desenvolvendo-se aí. Essa teoria de panspermia, ela é uma teoria, vida em nível microscópico. eu sei, ela é uma teoria até certo ponto muito interessante. De fato, o espaço, o meio interestelar está semeado de moléculas orgânicas complexíssimas. Enfim, o carbono é um dos elementos mais abundantes que tem no universo, depois do hidrogênio, do hélio, etc. Né? Mas não se tem certeza ainda de que a origem da vida na Terra é exógena, ou seja, que ela chegou aqui, caiu aqui e se desenvolveu. Não podemos excluir, mas não está cientificamente 100% estabelecido. Muito menos essa equação, isso eu concordo. Tá? O que eu estou mostrando aqui é que mesmo pegando uma equação obsoleta e usando dados mais recentes e algumas evidências que a gente vem desenvolvendo mais recentemente, a gente pode ainda obter um resultado que é compatível com a restrição de que nós temos na Via Láctea, devemos ter na Via Láctea um número muito baixo de civilizações. Certamente. Certo? E outra coisa, qual o interesse de uma civilização avançada de colonizar a galáxia? Qual o interesse? É evidente. Mas qual é a nossa ótica? Do colonizador europeu. Evidente. Tá? Enfim, o troço mais atrasado que isso não existe. A própria ideia de colonização ela é uma ideia muito primitiva, né? Qual é? Muito imperialista, muito humana, né? O nosso primitiva. Nível de atraso. Exatamente. Pois é, então, um fator que falta ali na equação. Um dos muitos. Que seria FI também, mas é fator de ignorância. Que acho que está intimamente ligado com o fator de inteligência. Então pega aquele fator FI e eleva ao quadrado ou ao cubo, né? Aí entra aquela história que nós abordamos lá na oficina 442, o quociente entre desenvolvimento ético e tecnológico de uma civilização, que é um fator preponderante para a chance de sobrevivência dessa civilização. E fortemente influenciador na transição desse gargalo entre uma fase adolescente e uma fase madura. Tá? Mas isso é assunto para outra oportunidade. Se tivesse uma civilização só, né? Não, existem todas as possibilidades possíveis. Bem, desculpe, viu? Não, muito pelo contrário, eu agradeço a sua brilhante intervenção, professor, porque nós precisamos de polêmica e debate. Eu sempre digo nas minhas aulas, aula em que ninguém pergunta, ninguém discute, ninguém briga, ninguém contesta, ninguém debate, não é aula, é um velório. Tá? E, portanto, eu tenho horror a velório. Tá? Tá bom. Muito bom, muito bom. Aliás, meu diretor, vamos anotar aí, vamos fazer um dia uma mesa redonda para discutir esses assuntos. Vamos botar em pauta isso aí, vamos deixar as câmeras gravando, correndo livres para mim, depois vamos botar no canal. Vai dar uma oficina estupenda, tenho certeza. Bom, o que nós podemos fazer ainda em cima desses números que a gente encontrou? Por exemplo, obter uma estimativa da densidade espacial dessas civilizações que existiriam na galáxia. Distribuir aquelas civilizações ali no disco galáctico. Vamos considerar o disco como um cilindro achatado, com um diâmetro em torno de 30 kiloparsecs. 1 kiloparsec são 3.260 anos-luz. E com uma espessura, ou seja, a altura do cilindro, 1 kiloparsec. Se eu pego aquelas civilizações que nós tínhamos ali, né, em torno de 5,
e distribuo no volume desse cilindro, eu encontro 0,01 civilização por quiloparsec cúbico. Essa unidade tá boa, né? Sendo assim, a distância média entre duas civilizações seria enorme. Facilmente da ordem de 10 mil ou mais anos-luz entre uma civilização e outra. Isso também já depõe contra a facilidade de contato mútuo entre elas, né? E noto que esse número, essa densidade volumétrica de civilizações poderia ser menor ainda por um fator de 10. Caso a gente aceite a pesquisa recente aqui desse astrofísico espanhol, publicada em 2018, de que o diâmetro do disco galáctico não são 30, e sim 60 quiloparsecs. Então, se eu tenho um cilindro com o dobro de diâmetro e tenho apenas 5 civilizações para distribuir aí dentro, é óbvio que elas vão estar bem mais distantes uma da outra, e a densidade de civilizações, a densidade volumétrica também vai cair, né? Tem autores que falam de uma tal de zona galáctica habitável, que seria uma espécie de anel a uma certa distância do núcleo da Via Láctea, dentro do disco galáctico, onde o ambiente interestelar seria mais tranquilo. Por exemplo, a frequência de explosões de estrelas supernovas seria menor. Enfim, um meio interestelar mais tranquilo. Ok? Vamos pegar as nossas civilizações e semeá-las dentro desse anel, e não em todo o disco galáctico. O conceito de zona galáctica habitável foi apresentado em 2001 pelo Gonzalez e o Brownlee. Aliás, o Brownlee, juntamente com o Ward, formularam uma outra equação que concorre com a equação de Drake e que é muito mais completa, inclusive, do que a equação de Drake, apesar de ainda ser também uma equação incompleta, tá? Mas não vem ao caso hoje. Nós podemos modelar a zona habitável galáctica da nossa Via Láctea como um anel com um raio interno de 7 quiloparsecs de distância do centro e um raio externo de 9 quiloparsecs. Esse seria uma largura, então um anel com largura de 2 quiloparsecs em torno do centro da Via Láctea. E se eu pego as minhas 5 civilizações e distribuo então nesse anel cilíndrico, né, considerando o volume desse anel cilíndrico, eu teria 0,05 civilizações por quiloparsec cúbico, o que também ainda é uma estimativa, uma densidade extremamente baixa de civilizações. Outra alusão que se pode fazer é com a chamada teoria da dinâmica de populações, tá? Onde, tomando como sistema uma galáxia espiral, como a Via Láctea, né, levando em conta a quantidade reduzida de civilizações, nós vimos ali provavelmente em torno de 5 civilizações distribuídas em 10 bilhões de anos. Isso é muito pouco, quer dizer, a galáxia estaria subpovoada, né? Isso em teoria de dinâmica de populações se conhece como fase start-up ou fase latente, né, do sistema. E aparentemente o número de civilizações nunca avança além dessa fase latente, porque, como nós já referimos lá na oficina 442, imaginem que eu tenho, digamos, 10 civilizações para distribuir em 10 bilhões de anos. Isso daria uma civilização por bilhão de anos. Mas imagine que o tempo máximo de vida de uma civilização seja 100 milhões de anos. 100 milhões de anos é 10% de 1 bilhão de anos. Então, se eu tenho uma civilização por bilhão de anos e cada uma dura só 10% desse tempo, nunca vai haver duas ao mesmo tempo. Então, nós nunca vamos passar por uma fase de crescimento, a chamada fase de crescimento exponencial ou positiva linear, né, onde a população do sistema tenderia a uma curva ascendente. Pois não? Novamente o nosso colega, professor Delcio. Está implícito. E, aliás, muito conveniente, porque eu vou tomar mais um golinho d'água. Que parou a evolução, e tu tem uma civilização padronizada ali, né? E daí tu faz as continhas. Sabe que o papel aceita qualquer coisa. É verdade.
Pois é. A evolução não terminou, nem a nossa. É verdade. Nós somos um elo de uma corrente. Assim como tem elos anteriores a nós, né? Temos ancestrais quadrúpedes, inclusive, e na passagem do quadrúpede para o bípede, né? Ocorreram mudanças no projeto fantásticas, né? Principalmente aqui na base da nossa nuca, né? Para deixar a fiação toda compatível, enfim. Muito possivelmente não teremos mais dentes mais adiante. É verdade. Enfim, é difícil prever aonde vai dar isso aí. Nós não temos conhecimento para isso. Mas a única coisa que é certa é que a evolução não terminou. Certo. As evoluções continuam, não vão parar. Então, falar numa civilização em períodos de tempo de milhões de anos, isso não faz o menor sentido. Né? Exato. A nossa própria civilização não tem nem 10 mil anos. Né? A nossa qual, pelo amor de Deus? A sociedade humana que surgiu na Terra, com todas as suas diferentes civilizações. Eu não sei exatamente qual a expressão que eu vou usar. Multifacetada, sem dúvida nenhuma. Eu não sei exatamente qual a expressão que eu vou usar, mas enfim, esse aglomerado humano que se estruturou com bases sedentaristas no planeta nos últimos 10 mil anos, fica melhor assim, de repente, né? Salada de fruta humana, né? Uma salada de frutas mesmo. Aliás, diga-se de passagem, indigesta. Ou seja, nós teríamos sempre pouquíssimas civilizações por galáxia, de repente, uma civilização por galáxia. Tá? Nós estamos redigindo, essa apresentação de hoje, ela é parte de um trabalho de pesquisa maior que nós estamos redigindo e que pretendemos publicar no futuro médio ou curto, sei lá. E eu só queria ter apresentado assim esses resultados preliminares, né? Mas tudo indica que nós, quando vamos considerar a quantidade de civilizações extraterrestres, nós não podemos mais sustentar uma posição pluralista, como era a opinião do Carl Sagan, por exemplo, que falava facilmente que na Via Láctea existiriam milhões de civilizações coexistindo, ou seja, existindo simultaneamente em diferentes pontos da galáxia. Se fosse assim, eles já deveriam estar entre nós. Vão me desculpar. Novamente, mas já deveriam estar. O objetivo de colonizar a galáxia. Tu pode ter milhões de civilizações, elas não estão nem afim, elas querem viver felizes lá onde estão. E talvez não tenha, quer dizer que só cresce quando se tem a civilização que transpõe o abismo. Exatamente. Mas quando se tem um número muito elevado de civilizações, torna-se crescentemente mais improvável que todas elas optem por este tipo de comportamento não colonialista e não expansionista. Mais cedo ou mais tarde, alguma delas vai se expandir. Essa que é a falha principal quando a gente tem um número alto de civilizações. Isto não é um problema quando a gente tem poucas civilizações. Que é o caso. Que é muito provavelmente o caso. Eu concordo. É verdade. Isso eu estou concordando. É verdade. São poucas. É verdade. Bom, como recomendação final, né, eu queria só... deixa eu só mencionar aqui, né? Se a gente tem poucas civilizações, então aquela restrição do Fermi, aquilo desaparece, né? Não tem sentido. Não, o senhor observou que eu, inclusive, não usei a palavra paradoxo, que é a que usam na literatura, que é inadequada. Deixa eu lembrar aqui. Qual é o nome do cara que citou pela primeira vez? Drake, acho que foi na apresentação de hoje. Escreveu um artigo lá e falou no paradoxo de Fermi. O Michael Hart, no paper dele de 1975. Pessoalmente, nem sei se está vivo, mas foi um grande aproveitador. Tá? Ele quis aproveitar
credibilidade do Fermi pegar carona com ela. Certo. Tá? O Fermi ficaria espantado em saber que anda comentando o nome dele por aí com um paradoxo de Fermi. É porque na verdade não se trata de um paradoxo. Em italiano. Exato. Onde estão esses caras, né? É verdade. Foi por aí, fim de papo. Aí veio um palhaço, desculpe, veio um palhaço desse daí, aproveitador, que eu nem sei quem é exatamente, mas é um vigarista, que quer levar vantagem na credibilidade do Fermi. É verdade. E aí agora nós vamos... Não se trata, nunca se tratou de um paradoxo, nunca foi um paradoxo no sentido autêntico do significado da palavra. É verdade. Por isso que eu me referi à restrição de Fermi, né? Ou melhor, poderíamos dizer a constatação de Fermi, ou a observação de Fermi, ou o comentário de Fermi, tudo menos paradoxo, né? Mas tem um trabalho do Sandberg de 2018, disponível aqui nesse endereço, onde eles também fazem o mesmo tipo de comentário, ou seja, não existe paradoxo de Fermi. Tá? Então essa é uma questão... Não se vai procurar soluções para uma coisa que não existe. Tá? Bem, só para encerrar, aqueles que gostam de brincar com números, porque alguém já disse com toda razão, pega a equação de Drake e começa a brincar com números lá dentro, você pode concluir o que você quiser. Tá? Lá nesse site aqui, que é um centro de ciências na Nova Zelândia, se vocês entrarem nesse site, tem lá um simulador da equação de Drake. E você fica brincando de variar os números dos fatores e vai tirando as suas próprias conclusões. Então, quem quiser se divertir, né, sábado à noite, por exemplo, pode fazer isso aí. Agora, em tempos de pandemia, né? Ok. Até a próxima oficina de astronomia. Muito obrigado a todos. Obrigado.